Olá pessoal, meu nome é Fábio Guisso. Durante esse treinamento nós vamos fazer uma casa do início ao fim. O objetivo é que a gente finalize a casa colocando ela na prancha e gerando em PDF. Para isso vocês receberam um arquivo que é o template. É fundamental que no início, para iniciar o projeto, a gente tenha um arquivo pré-configurado, que é esse arquivo que vocês receberam. Quem não recebeu o e-mail ou teve dúvida, teve dificuldade para baixar, ele está aqui no rodapé desse vídeo, né? Está abaixo do vídeo. Também tem uma biblioteca, é bem simples, aí são 3 famílias de componentes para a gente aprender como é que coloca uma família de componente caso ela não esteja já inserida no modelo. Okay? Esse vídeo, esse mini curso ele vai estar dividido em 2 aulas. A primeira aula é essa, que a gente vai fazer toda a parte de modelagem da casa. E na segunda aula a gente faz a parte de documentação e finalização da casa. Para começar, a primeira coisa que nós vamos fazer é clicar aqui em Novo, depois clicar em Procurar e buscar o template. Então vai lá na pasta onde você salvou, tem lá Template 2019 Multinúcleo. Aí eu clico em Abrir, dou OK. Então assim, dentro dessa lista que já vai estar aqui, dentro do Revit de vocês, não consta o template. Então por isso que eu vou em Procurar. E eu quero criar um projeto, um novo projeto, a partir de um template existente, que foi o template selecionado. Aí eu clico em OK, ele vai abrir o arquivo, eu ajusto aqui as barras, né? A primeira coisa que eu quero que vocês façam aí é o seguinte, vamos supor que acidentalmente essas janelas laterais foram fechadas, que é do navegador do projeto e da barra de propriedades, né, da janela de propriedades. Como que eu faço para retornar com elas? Botão direito, propriedades, botão direito, navegador de projeto. É importante que a gente posicione ele da forma correta, então eu vou clicar aqui em cima, vou arrastar e eu vou como se eu fosse tirando ele da tela. Vai chegar uma hora que ele vai fazer a ancoragem correta. Repara que a barra aqui, ó, inferior, os comandos eles ficam todos visíveis. Se eu não tivesse ancorado, essa janela ficaria por cima dos comandos. Mesma coisa eu vou fazer com a de propriedades. Vou como se eu fosse tirá-la da tela até que ela faz a ancoragem. Esse arquivo está configurado para que o trabalho seja feito em centímetros, tá? Que o projeto seja desenvolvido em centímetros. Caso você prefira trabalhar com metros, você vai digitar o atalho UN de unidade, vai vir aqui no linear e vai trocar de centímetros para metros. Não esqueça de colocar 2 casas decimais, depois é só dar OK. Nesse caso eu vou continuar trabalhando em centímetros, eu prefiro trabalhar em centímetros, tá? Mas podem trocar para metro quem preferir. Então quem for trabalhar em centímetros nem precisa entrar nessa janela do atalho. O próximo passo agora é a gente entender que eu tenho uma superfície e essa superfície é onde eu vou construir o meu projeto. Eu vou criar um protótipo virtual dele. E durante essa construção, eu tenho câmeras distribuídas, as vistas que estão distribuídas no navegador do projeto, que me dão a visão em tempo real do que está sendo construído. Então, observem que o 00 térreo está em negrito. Significa que eu estou com um negrito, eu estou com um térreo ativo. Se eu clico em 02 telhado, eu não abri o telhado, eu simplesmente selecionei a vista, que visualiza a planta de telhado. Todo o navegador do projeto está aqui distribuído. Plantas de piso, são câmeras que me dão a visão de cima para baixo. Plantas de forro, onde eu vejo o forro refletido. Vistas 3D, à medida que eu vou criando outras vistas ou outras plantas dessa, vão aparecendo mais itens, né? Vistas 3D, eu tenho uma vista carregada. E as elevações, que observem que tem 4 que correspondem a esses 4 pontos que estão na tela. Quando eu venho aqui e dou um clique duplo em fachada frontal, eu vejo aqui o 00 térreo, que está a 15 centímetros do rua, e o 02 telhado, que está a 3,21 do zero, ou seja, ele está a 3,6, o piso a piso está a 3,6, telhado em relação ao térreo. Caso eu fosse fazer um prédio, eu precisaria multiplicar esses níveis. Então isso vai ficar para uma próxima videoaula. Nessa daqui os níveis já estão exatamente como a gente vai utilizar. Volto para o térreo para continuar, para iniciar aí o projeto. Então o primeiro passo aqui vai ser clicar no comando parede. Eu clico no comando parede. Observe que aqui do lado direito eu tenho parede básica ARC 15,
eu carrego aqui, ó, restrição da base está configurado para 00 térreo, deslocamento 0. Restrição superior, eu vou alterar a restrição superior para telhado, não esqueçam de fazer isso. Eu estou dizendo que as paredes que eu vou construir agora vão ficar vinculadas ao telhado. Dessa forma, caso o pé direito mude, as paredes já vão mudar automaticamente. Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar de um ponto A a um ponto B, como se eu estivesse fazendo uma linha no AutoCAD. Faço aí 2 segmentos de parede, depois eu faço mais 2 segmentos de parede. O que nós vamos fazer? A gente vai construindo as paredes de 2 em 2 e vamos alterando as cotas dessas paredes. Então, eu fiz aqui esses 2 segmentos, são os meus segmentos iniciais, fiz agora mais 2 segmentos e vou alterar esses 2 segmentos. Então, eu vou clicar aqui e vou mudar essa cota aqui para 400. Vou clicar aqui e vou mudar essa cota para 300. As paredes estão posicionadas da forma correta. Eu venho aqui no comando parede novamente, clico em parede, desço com ele, jogo aqui para o lado esquerdo, clico nessa parede e coloco o valor que eu quero, 400. Agora eu quero puxar essa parede para que ele venha até aqui. Eu posso clicar em cima da parede, pegar essa alça aqui visível, ó, clico e arrasto e solto em qualquer lugar em relação à parede aí do lado direito. As paredes já estão no lugar certo, eu clico de novo em parede, no comando parede, venho aqui e novamente faço mais 2 segmentos. Esses 2 novos segmentos eu vou alterar as cotas internas, então esse aqui é 1,50, esse daqui 3 metros, 300. E agora eu posiciono essa parede aqui com o valor de 350. Todas as paredes já estão posicionadas da forma correta. Eu clico novamente no comando parede. Observem aqui, ó, o midpoint, ó, ele pega aqui um ponto do meio. Eu clico, subo com ele até aparecer a projeção do lado esquerdo, ó, e fecho as paredes. Ó. Agora eu já tenho todas as paredes da casa posicionadas. Eu vou abrir agora a planta de telhado. E na planta de telhado eu vou fazer um contorno ao redor das paredes externas. Esse contorno é como se fosse uma platibanda do telhado, mas na verdade ele vai dar uma sustentação ao telhado. O telhado vai ficar por cima dele, né? Quando eu digo sustentação é em relação ao fechamento aí da parte superior. Volto lá no térreo, clico no comando parede novamente, só que agora eu vou trocar aqui a opção de parede, eu vou tirar o ponto arc 15 e vou escolher o ponto muro. E quando eu escolho o ponto muro, eu venho aqui e coloco ele não conectado com a altura de 2 metros, ou seja, independente da altura do meu pé direito, eu quero que esta parede do muro tenha 2 metros de altura. Eu venho aqui e faço o contorno do muro ali, do terreno da casa, clico agora nesta parede e altero aqui para 1,80. Clico nessa. Uma coisa importante, ó, vocês observaram que eu sempre clico na parede que eu vou alterar a cota. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu bagunço as paredes internas da casa. Então, eu vou clicar nessa primeiro e vou digitar aqui 1,40. Clico nessa e digito aqui 635. Com isso, eu tenho aí já todas as paredes, toda a parte de modelagem de paredes feito. Agora eu vou passar para o próximo comando, que vai ser a porta. Vou clicar no comando porta. Vou alterar aqui a porta. Primeiro eu vou pegar uma porta de 60. Vou posicionar ela aqui no banheiro, ó, com a boneca de 10. Troco aqui a porta para 70. Essa daqui eu vou colocar ela centralizada no vão que eu tenho. Vai ficar 7,5 para cada lado. Coloco ela no vão de baixo. Observa que ela ficou para o outro lado. Então eu clico aqui e consigo inverter o posicionamento da porta. Busco agora a porta de 80, coloco ela aqui e busco agora uma porta de 2,80 para colocar aqui embaixo. Opa, 2,80. 2,80. E ela vai ficar centralizada, 60 para cada lado. Eu quero agora carregar e colocar aqui um vão de abertura, tá? Não vai ter porta, então eu venho aqui em componente. Vou no carregar família, aberturas e vou buscar aqui o vão. Eu acho que eu também tenho esse vão já separado dentro da biblioteca. Não, não tenho. Vou buscar lá mesmo dentro da pasta do Revit. Deixa
Deixa eu fechar aqui para ele cair de novo na pasta raiz. Aberturas. Então eu tenho aqui, ó, em abertura porta, clico em abrir. Opa. Ah, olha só, quando isso acontece, viu que eu vim carregar e ele apareceu o box aqui novamente, é porque ele já está carregado. Então em algum lugar aqui ele já se encontra carregado. Eu posso pedir para buscar aqui, ó, abertura, olha lá, em abertura porta 1x2. Então não precisem clicar em carregar família, podem ir direto aqui. Para esse caso da abertura, somente para esse caso da abertura. Eu quero colocar ele alinhado com a parede, então vamos aí um novo comando, ó. Vou clicar em modificar, comando alinhar, eu clico na referência que eu quero, que é a face da parede, e clico na abertura, e ele faz o alinhamento. Com isso eu tenho aí todas as aberturas de portas já distribuídas. Vamos agora para o comando janela. Clico em janela, eu tenho aqui janela de correr 2 painéis, coloco uma aqui, coloco outra aqui e vou colocar uma aqui também para a cozinha. Faltando somente a báscula, que eu vou buscar aqui na lista, a janela maxiar 60 por 60. Todos esses elementos que eu estou carregando, eles já estão no projeto de vocês. Tá? Eu vou deletar isso aqui, esses indicadores que veio aqui no meu, mas provavelmente um de vocês não vai aparecer. Eu vou ensinar como é que eu insiro eles individual na próxima aula. Tá? Depois então eu já coloquei as portas e janelas. O que a gente vai fazer agora é inserir os componentes. Então eu vou clicar aqui em componente, vou buscar aqui na lista o vaso. Tenho aqui, ó, branco, gelo, acionamento simples. Vou posicionar o vaso aqui. Na lista aqui eu vou buscar também Deca Cuba retangular e coloco ele aqui. Se ficar muito próximo, como ficou aqui, ó, eu posso afastar ele também até com as setas do teclado, ok? Ainda em componente eu vou inserir o box. Aperto a barra de espaço para poder girar o elemento. Ó. Posso usar também o comando alinhar. Ó. Alinhar, clico aqui. Consigo controlar a distância dele aqui, está com 1,20. Vou colocar 1,10. E agora eu vou inserir o chuveiro. Arquitetura, componente, clico aqui em chuveiro. Barra de espaço para girar. Faço ele de forma centralizada. O que aconteceu com o chuveiro? Ó, ele foi inserido. Vamos abrir aqui. Depois no corte eu vou mostrar para vocês a altura que ficou a báscula e o chuveiro para a gente verificar se está tudo correto. Agora eu vou clicar aqui em componente, vou clicar em carregar família e lá dentro do kit lá que vocês baixaram, eu tenho lá um lavatório e tenho o tampo de bancada Cuba Cozinha. Então vou pegar esse tampo, abrir, ele vai carregar o arquivo atualizando e eu vou inserir ele aqui, ó. Ele também é parametrizado, então caso vocês precisem aumentar, mexer nas dimensões dele, é possível fazer isso. Ele foi inserido. Vou colocar ele aqui em relação... posso controlar aqui, dependendo de como eu for colocar a geladeira e tudo mais. Vamos arredondar um valor aqui, vou colocar aqui 95. E aqui eu tenho ele inserido. Fiz aí então, já coloquei as paredes, portas, janelas e os componentes. O que eu vou fazer agora é modelar o piso. Primeiro a gente vai começar com uma laje, vai ser uma laje aí, uma fundação do tipo radier. Então eu vou clicar aqui em piso, vou buscar aqui na lista a laje 10 e vou fazer o contorno dele. Observe que o contorno, na hora de fazer o contorno, tem uma opção aqui que já está marcada, que é o selecionar paredes. Então à medida que eu vou clicando, ó, ele vai contornando as paredes e vai dando um recuo de 2,5, que é exatamente a distância que já está configurada da parede, considerando um reboco. Então, fiz aqui o contorno, troco agora para a linha, selecionar para a parte de linha, clico no comando e venho aqui e faço isso. Ó. Eu vou selecionar pegando da quina do lado esquerdo da parede
vou trazer ele para baixo e para a direita, conforme o desenho. Clico nessa linha, coloco aqui 2 metros e vou usar o comando agora, o trim. Esse trim aqui eu vou utilizar para poder aparar, e o trim, diferente do trim que a gente conhece lá do AutoCAD, esse trim eu clico no que eu quero que fique. Então eu quero que fique esse lado com esse lado, quero que fique esse lado com esse lado. Com isso eu tenho aí o radier feito. Clico em concluir. Ele vai ficar azul, quando eu clico fora ele desmarca. Agora eu vou clicar no telhado. E por que no telhado eu vejo o que está lá embaixo? Porque além de eu não ter a laje ainda, não ter o telhado, né, propriamente dito, a configuração desse telhado é para que eu veja tudo, eu veja a parte de baixo de forma ilimitada, digamos assim. Significa que eu, mesmo depois que eu colocar o telhado, eu vou continuar vendo o muro lá embaixo. Isso é muito importante para a planta de telhado, porque a gente tem que fazer as cotas dessa planta referenciadas à edificação, incluindo o muro também. Então eu vou clicar agora aqui, vou clicar em piso e vou buscar em piso laje 10, que já está ali. Vou fazer a mesma coisa, porém sem a varanda, sem essa projeção que eu fiz aqui para a varanda. Feito isso, eu clico em concluir. Ele pergunta para mim o seguinte, ó, se eu desejo que essas paredes alcancem até o nível deste piso, eu vou responder que não, porque senão ele para a parede abaixo do piso. Ele iria parar todas as paredes, inclusive as externas. Eu não quero que ele faça isso. Eu vou agora, depois de fazer essas paredes, eu já vou fazer o meu telhado, aproveitando aqui. Vou clicar em telhado. Quando eu clico em telhado, reparem que sempre a barra superior, ó, ela se adapta para o comando, né? Então, aproveitando aí, se eu clicar em arquitetura, por exemplo, todos os comandos estão desativados, porque eu estou preso ali dentro do perímetro do telhado. Isso vai acontecer também para o piso. Nós fizemos isso para o piso também. Se eu mudasse para alguma outra dessas abas, eu não conseguiria mais mexer nos comandos, né? Eu tenho que vir aqui, tenho que finalizar ou cancelar o comando. Eu não vou manter para a laje o selecionar paredes. É muito importante que não use o selecionar paredes, porque senão quando eu cotar a borda do telhado até a face da parede, vai dar um valor diferente do valor do beiral indicado. Então eu clico aqui no selecionar linha. Ele coloca aqui, ó, deslocamento 0. Eu vou fazer essa lateral aqui com deslocamento 0. Depois eu vou trocar para 80 centímetros e vou fazer o contorno da casa. Depois eu clico aqui no selecionar no trim, clico no que eu quero que fique, são essas duas linhas, essa com essa e essa com essa. É importante que fique o contorno, e nesse modo da linha rosa, né, que é o modo antigo sketch aí, eu preciso que os pontos eles fiquem juntos. Eu não posso ter nada aberto. É como se fosse uma polyline do AutoCAD, vamos colocar assim para ficar mais fácil de relacionar. Depois que eu fiz as linhas, eu venho aqui, seleciono essa e essa. Eu quero um telhado de 2 águas e marco aqui, ó, define a inclinação. Venho aqui no valor dessa inclinação e coloco 30. Só digitar 30, ele entende já que é por cento. E finalizo. Aí agora ele está me perguntando se eu quero que as paredes realçadas parem abaixo do telhado. Essa pergunta sendo feita na hora que você fizer o comando, pode responder que sim. Eu vou responder que não, apenas para ver como que eu corrijo isso, né? Caso ele dê errado, caso você faça uma parede depois e essa parede não fique vinculada ao telhado. Então eu vou responder não. Vou colocar o desenho em 3D e vou corrigir isso. Quando o desenho está em 3D, como é que eu faço para girar o desenho? Que é o Orbit, né? Eu pressiono o Shift, mantenho o Shift pressionado e eu posso ir pelo botão direito do mouse. Botão direito do mouse eu faço esse giro aí. Agora eu vou aproximar aqui e vou clicar em cima de uma parede pronta, dessa que está passando do telhado, e vou clicar nessa opção aqui, ó, anexar topo base. Aproximo do telhado e clico. Clico na parede, anexar topo base, telhado. Clico na parede, passo 1, clicar na parede, passo 2, comando anexar topo base, passo 3, eu clico no telhado. Então, ó, parede, anexar topo base, telhado. Ok? Feito isso, eu já tenho aí a modelagem feita, né, a modelagem pronta. Eu vou agora fazer a parte do terreno. Então, na parte do terreno eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em Site, que é terreno.
Vou vir aqui ó, em massa e terreno, superfície topográfica e vou clicar no comando colocar ponto. Colocar ponto eu vou pela parte externa do muro, insiro um ponto em cada encontro aí dos muros. Ó. Feitos 4 pontos, finalizo. Quando eu observo agora em 3D, eu tenho lá o terreno colocado. Observem também que o muro ficou suspenso, porque o muro foi feito em relação ao nível térreo e não ao rua, que é o 0. E eu vou usar um comando que facilita muito a nossa vida dentro do Revit, que é o comando de selecionar todos. Eu vou clicar em cima de um muro, vou digitar SA, ele seleciona todos da mesma tipologia, então a tipologia é ponto muro 15. Aí eu venho aqui, ó, restrição da base térreo, eu vou trocar para restrição da base rua. Ele desceu o muro, ficando alinhado aí com o terreno. Com isso eu tenho ele posicionado da forma correta. Vou voltar agora para a planta de térreo, e na planta do térreo eu vou fazer um corte para verificar como é que ficou o muro, como é que ficou minha báscula aqui. Então vou clicar aqui em vista, corte, e vou passar um corte aqui, ó. É importante que o corte, né, diferente do que algumas pessoas fazem no AutoCAD, passa o corte onde não visualiza nada, eu vou passar o corte exatamente onde eu tenho maior número de informações. Então, ó, o corte acabou saindo para o lado de lá, acabou saindo para cima, eu quero o corte para baixo. Eu clico aqui nesse par de setas, ó, e giro o corte para baixo. O corte, essa projeção que ele coloca aqui dessa linha tracejada, é exatamente o que ele vai visualizar dentro do corte. Então, ou seja, quando eu abrir esse corte, eu não vou ver o muro lá no fundo. Eu vou clicar aqui e vou puxar para conseguir ver o corte, ver o muro lá no fundo do corte. Vou dar um clique duplo em cima do... Repara que um lado está azul e o outro lado está preto. Se eu dou um clique duplo em cima do azul, eu tenho o acesso ao corte. Quando eu abro o corte, eu vejo lá o chuveiro na posição correta, as peças e tenho aqui a báscula que está muito baixa. Eu vou clicar nessa báscula, vou vir aqui onde está a altura do peitoril e vou colocar 1,80. E eu subo com a báscula. Volto para o térreo. E agora eu vou passar o corte em outro sentido, ó. Passar o corte daqui para cá. E aí nesse corte eu acho que é interessante ele passar cortando essas duas portas e também cortando a varanda, ok? Então o que eu vou fazer? Ó? Com o corte selecionado eu venho aqui na opção dividir segmento. Clico onde eu quero fazer a divisão do segmento e puxo ele assim, ó. E agora eu clicando no corte eu consigo separar o corte, deixando o desenho mais limpo. Separar as linhas de corte, né? Afastando aí, deixando o desenho mais limpo. Faço isso para os dois cortes. Vou abrir agora o outro corte. E eu tenho lá o telhado, tenho as portas que ele cortou, né? Ah, mas ó, aqui ficou um negócio errado. Eu preciso que ele corte as duas portas. Modifico aqui, abro o corte novamente, ó lá, duas portas cortadas e vejo ali a varanda com a porta da varanda, a porta de acesso à varanda sendo cortada também. Reparem que o terreno também apareceu a achura do terreno e volto agora para o térreo. Tenho aqui os elementos aí distribuídos. Tá? Com isso daí a gente encerra a parte de modelagem. Ah, só mais uma coisa, aproveitando aqui, ó, quando eu venho em tabelas e quantidades, observem que quadro de esquadrias janela, eu já tenho lá ó, as janelas. E aí eu posso observar que o J1 60 por 60, que é a báscula, está com peitoril de 80, porque eu fiz a correção. O J2 1,50 por 100 está com peitoril de 65. Se eu alterar o peitoril, somente peitoril, eu posso alterar por aqui, que não vai dar problema em nada. Eu altero o peitoril para 1 metro. Quando eu volto aqui no 3D, ó, eu tenho todas as janelas agora suspensas aí com a altura de 1 metro. Eu tenho aqui também quadro de esquadrias portas, onde consta ali ó, P1, P2, P3 e P4 e as larguras e alturas e as respectivas quantidades. Volto para o térreo. E essa daqui é a parte da modelagem da casa que nós finalizamos. Aguardo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai fazer toda a parte de documentação e finalização do desenho. Muito obrigado e até a próxima.